pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai falar sobre dois personagens muito importantes na Bíblia que louvaram a Deus em uma circunstância muito difícil. Nós vamos ver na nossa história de hoje. E o nosso versículo está lá em Salmos 146, versículo 2. A tia Amanda vai ler agora, Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Bom, vocês lembram que na semana passada a tia Amanda contou a história de Timóteo? Olha aqui. Bom, Timóteo, esse aqui é Silas e esse aqui é Paulo. Os três resolveram fazer uma viagem juntos, olha só que legal. Pois é. E eles foram até uma cidade chamada Filipo. E aí eles chegaram lá, em Filipo, ficaram lá alguns dias. E aí, quando chegou no sábado, eles foram procurar uma igreja. Porque para os judeus, o dia do Senhor era no sábado. Para nós, a gente geralmente vai na igreja no domingo, não é? Tem a escola dominical, tem o culto à noite, mas para eles iam no sábado. Só que eles não encontraram nenhuma igreja lá na cidade de Filipo. E aí eles resolveram ir até a beira de um rio, de um riacho que tinha lá. E aí eles resolveram adorar a Deus, orar, cantar louvores lá na beira do rio. Fazer um culto ao ar livre. E assim eles fizeram. Quando eles chegaram lá no riacho, havia algumas mulheres reunidas ali. Elas estavam conversando, elas estavam jogando conversa fora. E aí eles chegaram lá, tá vendo só? Tem Paulo, Silas e o Timóteo. Eles estão aí no meio das mulheres. E aí, quando eles viram aquelas mulheres reunidas, eles não perderam tempo. Eles foram logo sentar perto delas e já foram logo falando sobre o amor de Deus. E aí, no meio dessas mulheres, havia uma mulher em especial. Essa aqui, é Lígia. E aí, Lídia ouviu tudo atentamente. Esse aqui é Paulo conversando com Lídia. Lídia ouviu atentamente Paulo falar sobre o amor de Deus. E além de ouvir com muita atenção, Lídia acreditou em Deus. Lídia amou a Deus a partir desse momento. E aí, além de Lídia, a família de Lídia também acreditou em Deus. Também pediu a Deus e a Jesus para que morassem nos seus corações. E assim, depois de Lídia e sua família terem convertido, Lídia convidou os três, Paulo, Silas e Timóteo, para irem e ficarem hospedados na casa dela. E assim eles fizeram. Eles foram dormir lá na casa dela, comerem lá com eles. E aí, no dia seguinte, vou pegar os três aqui de novo. Paulo, Silas e Timóteo foram, para o lugar de culto deles, que era na beira do riacho. Quando eles estavam no caminho, eles encontraram com essa mulher. A Bíblia fala que ela era uma mulher possuída por um espírito maligno. E ela tinha esse espírito de adivinhação. Ela adivinhava o futuro das pessoas. Só que ela não era uma mulher livre, ela era escrava. E aí ela tinha os donos dela, e os donos dela pegavam o dinheiro que ela ganhava com a adivinhação. Ela adivinhava o que vinha para as pessoas, adivinhava o que iria acontecer na vida das pessoas, ganhava dinheiro com isso, mas o dinheiro era todo devolvido para os donos dela. E aí ela começou a seguir Paulo, Silas e Timóteo todos os dias. E ela falava assim, chamando a ler aqui na Bíblia.
Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela falava isso todo dia. Ia atrás dos três e falava isso o tempo todo. Um dia, Paulo ficou irritado, não aguentava mais essa mulher atrás deles. E aí, Paulo orou com ela e mandou aquele espírito maligno embora dela em nome de Jesus. E assim aconteceu. O espírito maligno saiu dela e ela ficou super feliz, porque agora ela era uma pessoa curada, uma pessoa normal. E aí, além disso, além de ter sido curada, ela acreditou em Jesus e aceitou Jesus como seu Salvador. E agora ela passou a amar a Deus também. Só que algumas pessoas ficaram muito bravas mesmo com Paulo. Esses aqui eram os donos dela. Lembram que a tia Amanda falou que ela era escrava? Pois é, esses eram os donos dela. E eles ficaram muito bravos. Quando eles foram falar, eles encontraram apenas Paulo e Silas. Eles encontraram os dois. E aí, olha a cara de bravo deles. Eles pegaram Paulo e Silas, levaram Paulo e Silas lá para um lugar de julgamento que tinha na cidade deles, levaram eles para as autoridades e aí começaram a falar que Paulo e Silas estavam atrapalhando, estava causando desordens na cidade deles. E o que aconteceu? As autoridades daquela cidade mandaram prender Paulo e Silas. Além disso, além de ter prendido os dois na cadeia, eles também apanharam demais, arrancaram as roupas deles, rasgaram as roupas deles e bateram muito neles, machucaram muito Paulo e Silas. Aí eles chamaram o carcereiro e falou para o carcereiro cuidar muito bem deles, deixar eles trancadinhos lá dentro da cela deles. E assim o carcereiro fez. O carcereiro arrumou uma cela bem escura, bem feia, e prendeu os dois. Olha só. Além de ter prendido os dois dentro da cadeia, o carcereiro ainda prendeu os pés deles, olha, em um tronco bem grandão. Mas eles, olha a cara deles. Eles não ficaram tristes. Eles não ficaram chorando. Eles não reclamaram. Eles ficaram felizes. E a Bíblia fala que eles passaram aquela noite cantando, orando e louvando a Deus. Foi assim que eles ficaram na prisão, eles ficaram felizes. Eles ainda assim acreditavam e louvavam a Deus. A Bíblia fala também que era meia-noite, o carcereiro já estava, dormindo. O carcereiro já estava dormindo e aí aconteceu um terremoto muito grande lá na prisão e as portas de todas as celas de todos os prisioneiros se abriram com aquele terremoto e todas as algemas que os presos estavam, né, principalmente as algemas também de Paulo e Silas, foram quebradas também. Olha só, tá tudo partido, ó. E aí a Bíblia fala que o carcereiro, que é esse aqui, ó, ele acordou e ele ficou muito preocupado porque ele achou que todo mundo tinha fugido da cadeia. E ele sabia que se as pessoas tivessem fugido da cadeia, na responsabilidade dele, ele ia ser punido. E aí, o carcereiro pegou a espada dele e ia se matar. Mas Paulo e Silas gritaram bem alto: "Não! Não se mate! Ninguém fugiu! Calma, tá tudo bem, estamos todos aqui." E aí, o carcereiro ficou muito feliz que estavam todos ali ainda. E aí, o carcereiro perguntou uma coisa maravilhosa. O carcereiro perguntou para Paulo e para Silas como ele poderia ser salvo. E aí, Paulo e Silas, na Bíblia fala que eles falaram assim, ó: "Creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua casa." E a Bíblia fala
que aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para sua casa, cuidou dos ferimentos deles, deu de comer e de beber para eles, e a Bíblia também fala que Paulo e Silas batizou o carcereiro e a família dele. E a partir desse momento, lá da prisão, o carcereiro e a família dele também acreditaram em Deus, passaram a amar a Deus. Olha aqui, Paulo e Silas estavam na casa deles e a Bíblia fala que eles foram muito bem cuidados. No dia seguinte, as autoridades, vendo que Deus tinha feito, que era tão maravilhoso, falou para eles que eles estavam perdoados. E as autoridades de Filipe soltaram Paulo e Silas. Falaram que eles poderiam ir tranquilos, que eles não deviam mais nada para eles. E aí, eles ficaram muito contentes, mais ainda do que eles já eram. Olha só o tanto que Deus é maravilhoso. Mesmo preso, eles estavam felizes. Mesmo preso, eles cantaram, eles louvaram e eles amaram a Deus. Sempre que a gente tiver alguma dificuldade, não podemos ficar tristes, a gente tem que ficar feliz. Assim como Paulo e Silas estavam lá presos na cadeia. Olha a felicidade deles. Eles estavam presos em uma situação super triste, mas mesmo assim eles ficaram felizes. Vamos orar, pedir para que Deus nos dê essa alegria. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa lição. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos felizes, como Paulo e Silas, e nos ajude a louvar ao Senhor e te amar, não importa qual circunstância, qual situação. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grandão da tia Amanda e até a próxima. Tchau!